Olá, queridos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Nós queremos saudá-los na paz do Senhor e sempre é uma alegria poder estar com os nossos irmãos, as nossas irmãs, em especial também as nossas crianças. Um abraço especial aí às crianças de todo o Brasil. Nós louvamos a Deus. Também não estou muito bem da garganta. Então nós vamos adorar o Senhor como da nossa harpa cristã. Nós vamos continuar falando sobre as vestes sacerdotais. Vá anotando aí. Mas se Deus quiser, Ele vai lhe dar saúde, vai lhe dar força para você seguir até o último versículo do Apocalipse, lá do capítulo 22. Amém? Eu confio. Continuamos no 28:4, né? Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, um éfode e um manto, e uma túnica bordada, e uma mitra, e um cinto. Farão, pois... Sim. Vamos. Farão, pois, vestes santas a Arão, teu irmão, e a seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. Então, nós temos lá a primeira peça. Um peitoral. O peitoral já explicamos. Um éfode. Já explicamos o éfode. Um manto. Agora nós explicamos ontem o manto, não é isso? Isso. E hoje? Túnica bordada. Túnica. Está faltando agora mitra. Mitra. Cinto. E o cinto. Vamos lá. Hoje é sobre a túnica. Nós já explicamos que o simbolismo, a representação dessas vestes era para expressar ornamento e glória daquele que estaria à frente do trabalho do Senhor. A primeira mensagem que nós explicamos foi sobre o propósito dessas vestes. Ela deixava que o sacerdote não fosse visto como uma pessoa comum. As vestes não poderiam ser feitas por qualquer pessoa
e não era qualquer tipo de pessoa que poderia estar à frente da obra de Deus, ok? Deus estabeleceu o tabernáculo, mas Ele mesmo estabelece quem e como a pessoa estaria à frente do ofício sacerdotal. Hoje nós vamos falar sobre a túnica, ketonete, ketonete. A túnica era como se fosse uma camisola muito grande, que era colocada por baixo. A capa cobria a túnica. Então a túnica, era uma peça dessa vestimenta sacerdotal que ficava por baixo. Isso é muito interessante aqui. Seria mais ou menos essa camisola, uma camisola toda branca, ou um manto, um vestido branco, comprido, que ele vestia para depois colocar sobre ele a capa. Então, se nós analisarmos e entendermos bem, era uma peça muito grande que era feita de linho. Era como se fosse essa camisa geral que era feita de linho. Só que quando nós estudamos, aqui está agora a importância de nós analisarmos o simbolismo dessa túnica. A túnica, ela não era exposta. A túnica, ela ficava pelo lado de baixo. A primeira lição que nós vamos tirar sobre a túnica é que a túnica expressava modéstia e humildade. Ou seja, o sacerdote, quando colocava a túnica, ela era coberta. Essa túnica coberta, ela expressava o desprezo ao luxo, expressava o desprezo à apresentação humana. Ela significava a simplicidade e a modéstia. Ou seja, aquilo que tem de grande, de valioso em nós é coberto, não é expresso. Então a túnica, ela expressava modéstia e humildade. Esse é o primeiro simbolismo que nós podemos encontrar aqui na túnica. O segundo simbolismo presente na túnica, sabe qual era? Proteção. Se vocês analisarem na própria Bíblia, ela fala de proteção. Era como se fosse uma cobertura para proteger ali o corpo do sacerdote. Tinha a capa mais pesada, mas antes da capa tinha a túnica para fazer a proteção em favor do sacerdote. Então aqui é um sinal de que aquele que está fazendo o trabalho de Deus deve ser consciente que Deus é quem vai lhe dar proteção, que Deus é quem vai lhe dar amparo, que Deus é quem vai lhe dar cobertura espiritual. Olha como é lindo, né? Ontem eu estava falando com uma pessoa que a filha dele tem uma depressão em alto nível, e ele disse para mim: pastor, eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus, e eu disse para ele que eu ia fazer a obra, mas que ele fizesse um trato comigo, que ele cuidasse da minha filha. Então foi assim que aconteceu. Assim aconteceu. Essa pessoa, ela teve a bênção de Deus na vida, a proteção e o cuidado do Senhor. Todos quanto fazem a obra de Deus têm a sua cobertura. Todos quanto fazem a obra de Deus têm a sua proteção. Então, veja bem que aqui o Senhor Deus, no simbolismo da túnica, que expressa modéstia, humildade, também fala de proteção e fala de cobertura. Um homem que está fazendo a obra de Deus com sinceridade, sem interesse particular, sem buscar o seu próprio objetivo, mas sim o daquele que lhe alistou para a glória. Porque Paulo diz lá em 2 Timóteo 2, que Deus chama os soldados dele, e os soldados são alistados para fazer e satisfazer a vontade do Pai, o capitão maior. Então, esse é o segundo sentido da túnica. Mas o terceiro sentido que nós temos aqui é que ela fala da natureza completa de Cristo. Por quê? Porque a túnica, ela não era costurada. Olha como isso é lindo, gente. A túnica de Cristo, ela não era costurada. Vamos ver aí João 19, 23, vamos lá.
pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo. A túnica era tecida de onde? De alto a De baixo. alto a baixo. Não tinha costura. Não tinha costura. A túnica, lê isso aí de novo, só essa expressão aí, vamos lá. A túnica, porém, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Olha, a túnica era tecida de alto a baixo e não tinha costura. Aí você tem uma expressão da natureza completa de Cristo. O que é isso aí? Estava dizendo que a natureza completa de Cristo, ela era indivisível e inalterável. Quem fez a matéria Cristologia sabe muito bem do pensamento diário dos ebionistas e de outros que tratavam quanto à pessoa de Cristo, dividindo Cristo, tornando apenas tornando humano. Mas aqui, quando a Bíblia diz que a sua túnica não tinha costura, isso fala da natureza completa de Jesus. A natureza de Jesus era indivisível, a natureza de Jesus não se misturava, não se confundia, era uma só e era indivisível. Também quando diz que não tinha costura, mostra que a natureza de Cristo era perfeita. E aí você tem todo esse elemento profético. Vamos ver aí o Salmo 22, 18. Como é uma veste. Aqui, filma aqui, André, a cara dela, da minha sogra. Como é uma veste, uma túnica sem costura. Como é que a senhora foi muitos anos costureira? Que ela não está produzida agora. Só se for godê. Só se for como? Só se for godê. Ela diz só se for godê, né? Eu sei que a túnica de Jesus está dizendo aí que era sem costura, não era assim? Era. Como é que diz aí? Repartem entre si as minhas vestes. Agora isso aqui é profético. Repartem entre si as minhas vestes. Vai. E lançam sorte sobre a minha túnica. Olha aí. Tiraram as vestes de Cristo e pegaram a túnica que ficava por baixo, que não tinha costura. Era uma camisolona que tinha só um buraco aqui que botava por baixo e não tinha costura. E essa aqui, quando os soldados pegaram e rasgaram a túnica de Jesus, estava se cumprindo o Salmo 22, 18. Agora tem uma coisa interessante. Vocês sabem o que essa túnica representa? Em quarto lugar, a unidade da igreja. Vocês sabiam que a Bíblia diz que a túnica de Cristo ela não tinha emenda, ela não tinha costura. O corpo de Cristo não precisa de remendo. A igreja de Cristo não precisa de remendo. Entendeu? Sabe quem é que bota remendo no corpo de Cristo? Os homens. Sabe quem é que bota remendo no corpo de Cristo? Teólogo. Sabe quem é que bota remendo no corpo de Cristo? Pastores. Sabe quem é que bota remendo no corpo de Cristo? Os que querem inovar. Ora, se a igreja é formada pelo sacrifício de Cristo e ela é perfeita, o que eu ainda preciso acrescentar para a igreja ser perfeita? E tem gente que tenta, assim como tentam criar um Cristo histórico e um Cristo divino, hoje estão querendo criar a igreja instituição e a igreja espiritual. A igreja, gente, é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é perfeito, porque Ele é o cabeça. A única coisa que um líder, um homem de Deus deve fazer é pregar o Evangelho, é louvar ao Senhor, cantar sobre a ressurreição, falar sobre a ressurreição, mas nós não devemos rasgar o corpo de Cristo. Veja que quem pegou a túnica e rasgou a túnica em quantas partes? Em 4, não é isso? Ele só está dizendo que repartem entre si as Não, minhas lá no 19, 23 de João. Pode voltar para lá. tá. Quem rasgou a túnica de Cristo foram os homens. Quem é que rasga a túnica de Cristo? Quem é que anda dizendo que a igreja precisa disso, que a igreja precisa daquilo? Quem é que anda inventando mais coisa? Muita gente não quer se voltar para a palavra, mas quer método novo, quer uma igreja nova. Entendeu? Vamos lá.
Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes. Tomaram as suas vestes e fizeram em 4 partes. Para cada soldado uma parte. Para cada soldado. Hoje muitos querendo beneficiar e ajudar fulano, divide o corpo de Cristo. A gente pensa que é bom essa questão de divisão de igreja, ramificações para tanto lado. Isso confunde muito as pessoas. O corpo de Cristo não pode ter esse rasgo, gente. O corpo de Cristo é a igreja, é a unidade. Vocês sabiam que a maioria das igrejas que nós temos no Brasil, quase todas elas vieram de divisões? E outra, como diz um teólogo de uma teologia sistemática, que foi traduzida aqui para português, eu acho que foi o Bancroft, ele disse que a partir desse momento, quando começa a divisão, não para mais. Vocês podem observar que desde o momento em que começa a divisão no corpo, é só pessoas dividindo. E aquele que divide tem um espírito de grandeza, tem um espírito de prepotência, às vezes quer beneficiar a família. Hoje tem famílias que são donos de igrejas. É o pai, é o filho, é o tio, é o neto, é o irmão, é o cunhado, é o vizinho, é todo mundo. E a igreja de Cristo não é isso. A igreja de Cristo não é isso. A igreja de Cristo não é isso. Olha, tem pessoas que a igreja de Cristo, ele trata o líder como se ele fosse um papa, como se ele fosse, não, o dono da igreja é Jesus. Gente, voltem para Atos. Voltem para Atos, a Bíblia diz lá em Atos capítulo 1, a Bíblia diz que todos adoravam junto, até Maria estava adorando a Jesus, lá em Atos 1, juntamente com Pedro e as outras mulheres. Não tinha espírito de grandeza. Respeito e honra pela liderança é uma coisa. Respeito e honra é uma coisa. Agora, andar com esse negócio, se ajoelhar, beijar a mão, isso não é coisa de homem de Deus, não. Não é coisa de homem de Deus. Pode ele ser quem quiser. Não é coisa. O corpo de Cristo não tem isso. Todo membro sincero no corpo de Cristo sabe que quem merece a honra, a glória é Deus. Pastor, o senhor quer dizer que não pode botar um filho para ser pastor? Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo que se um filho tiver chamada, se for um homem escolhido por Deus, pode ser pastor, sim. Agora, eu estou falando às vezes daquela política. Eu vou concentrar, esse aqui é o meu reino, e a minha família, o meu povo vai mandar nisso. Não é isso, a igreja não é isso. A igreja não é isso. Quando Deus escolhe, Deus coloca, amém. Agora, para fins particulares, não é de Deus, de maneira nenhuma. Eu não posso pensar em fazer o que eu quiser da igreja, porque a igreja não é minha. O propósito do pastor é liderar conforme a Bíblia. O propósito do irmão é servir. Então, o que eu estou dizendo aqui, pode observar, todas as grandes igrejas que têm ramificações, Assembleia de Deus não sei de quê, Assembleia de Deus não sei de quê, Assembleia de Deus, todas saíram, os que saíram, na maioria, saíram com espírito de revolta, rasgando o corpo de Cristo, criando divisão. Eu conheço igrejas que até hoje tem pessoas desviadas por causa de rasgo que teve no meio dela e nunca mais a pessoa voltou. Entrou na confusão, brigou com o pastor, feriu o outro e até hoje está afastado dos caminhos do Senhor. Vamos lutar para se cumprir a maior ação que Jesus fez pela igreja. Vamos lá e eu encerro. João 17, 21. Para que todos sejam um. Olha, essa foi a oração de Jesus pela igreja. Para que todos sejam um. Sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa foi a oração. Quanto mais o mundo vê divisão da igreja, mais eles entendem que nós não somos unidos. E igreja que não é unida causa escândalo perante o mundo. É o que está acontecendo hoje. Divisões, brigas, interesses, lamentavelmente. Eu quero que Deus levante mais homens de Deus, profetas da palavra, que queiram ver a igreja unida. Eu li um teólogo que disse que até agora, esse momento, essa oração não se cumpriu. Ela só vai se cumprir no futuro, porque nós não estamos vivendo a verdadeira unidade cristã. Deus nos abençoe. Bora, Dani. Sim, meu Deus, meu Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia, Senhor, em que nos reunimos aqui para te adorar, Senhor, para te agradecer por tudo que tens feito.
pedimos por cada pessoa que cultua conosco nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Aquelas irmãs lá de Caxias, a doutora Nayara e a doutora Nayane, né? A irmã dela estão na live. Ó, Nayara, Nayana. doutora Nayane, né? É. Nayara? E a doutora Nayara. E a doutora Nayara. Ó, estiveram lá conosco, pessoas Doutora simpáticas. Nájila. A doutora Nájila. Doutora... Ih, tem um parabéns, né? Doutora Nájila. Ó, e a irmã, estiveram lá com os maridos, é isso? Ó, pessoas maravilhosas. E se Deus quiser, vão estar conosco no nosso próximo evento, abençoar vidas, em nome de Jesus, né? E a irmã Nilza está pedindo oração pelo neto dela, que está aniversariando hoje. Está completando 8 anos. O nome dele é Lorenzo. Lorenzo, Deus te abençoe. Que Lucas 2,52 se cumpra na sua vida. Que crescer Jesus em sabedoria, em estatura, em sabedoria e em graça para com Deus e os homens. Crescimento intelectual, crescimento espiritual, crescimento físico. Parabéns Pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, dia de festa, pra alegrar nossas almas, as irmãs, uma salva de palmas. Deus abençoe teu filho que completa mais um ano de vida. Que essa data seja portadora de muitas outras sobre a sua vida. Que cresça com saúde, que cresça com a saúde espiritual, a saúde física e também, ó Deus, um desenvolvimento social e intelectual perfeito para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Bom dia a todos. Deus abençoe.